Por que essas revelações que o governo Trump está fazendo sobre gastos com USAID, Departamento de Defesa, Departamento de Estado, agências de inteligência, por que o próprio governo Trump, né, tem produzido o maior terremoto político de todos os tempos? Como é que isso afeta o Brasil? Como é que isso afeta outros países? Como é que isso afeta a sua vida? Como é que isso afeta os seus negócios? Como é que isso afeta cada ser humano no planeta Terra? É isso que eu quero explicar para você, né? Nos últimos dias, muita gente tem chegado até mim e perguntado mais sobre isso. Eu fiz alguns vídeos sobre isso. Na verdade, eu tenho estudado esse assunto há décadas já. E agora tudo aquilo que a gente percebia fica comprovado, só que numa escala maior do que a gente imaginava, né? Então, esse vídeo serve para explicar o que está acontecendo e por que isso é tão impactante, né? Então vamos lá. Antes de explicar exatamente sobre isso, vamos fazer uma breve explicação sobre como funciona as relações políticas humanas, né? Desde que o ser humano começou a ter um nível maior de percepção da realidade, né, do mundo que o cercava e da relação com outras pessoas, surgiu então algo muito simples, né? Os recursos são finitos, quem deve ter acesso a esses recursos? E quem deve definir isso em primeiro lugar? Quando o Aristóteles fala que o ser humano é um ser político, né, um animal político, ele quer dizer exatamente isso. Nós temos então relações que são relações basicamente de cooperação e de concorrência. E às vezes essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, você está dentro de uma empresa, você está cooperando com os seus colegas de trabalho, mas ao mesmo tempo você está concorrendo com eles, porque vai ter só uma pessoa que vai ser o chefe, né, de um departamento específico ou vai ser o CEO de uma empresa. Então, numa escala micro, todas as pessoas estão cooperando e concorrendo, e essa relação, para ser harmônica, é definida com algumas bases, né? Nós temos as bases morais, que são derivadas da nossa percepção espiritual, religiosa sobre o mundo. Diante dessa base religiosa que vira uma base moral, nós temos as leis, que são uma espécie de contrato social em que nós definimos quais são os limites para essa concorrência, né? O que nós podemos ou não podemos fazer nessa concorrência por recursos ou por status ou por poder de definir como é que as coisas devem ser organizadas. E no final das contas, tudo que nós estamos falando aqui diz respeito exatamente a poder. Bom, nessa microestrutura, nós temos a criação de uma macroestrutura que não funciona de uma maneira tão diferente, né? A microestrutura acaba sendo um fractal da macroestrutura. Conforme nós temos um desenvolvimento moral mais avançado, né, as pessoas ficam mais civilizadas, nós buscamos um nível maior de estabilidade na sociedade com um nível maior de liberdade para cada pessoa, direitos fundamentais, né, que são percebidos por todos como sagrados, né? Por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à expressão, o direito a você poder seguir, né, uma religião, o direito de você trabalhar, prosperar, uma série de direitos fundamentais aí que a civilização definiu. E ao longo desse processo nós tivemos cada nação, cada povo, através de conflitos internos, definindo essa estrutura de valores que pautam a sociedade. Ao longo do mundo, do século XX principalmente, nós vimos a emergência de dois modelos de sociedade, né, a grosso modo. Claro que cada um desses modelos tem uma série de derivações, mas de um lado, nós tínhamos o capitalismo ocidental, né, liderado pelos Estados Unidos, numa ideia de sociedade mais livre. O próprio projeto americano é um projeto que é marcado pela desconfiança com o poder central. A Constituição começa com "We the people". Os Estados Unidos foram formados através de uma revolta contra a matriz, né, que era o Reino Unido, para definir um governo limitado, em que há uma série de direitos para o indivíduo e de limitações a um governo central. Então, nesse sistema, há o foco no indivíduo, há um foco no livre mercado, há um foco em decisões individuais que vão gerar
de baixo para cima, prosperidade e paz para toda a sociedade num esquema de divisão de poderes, em que vale a liberdade de expressão, né, em que vale a capacidade de você prosperar por esforço próprio, por mérito próprio. Dentro de um sistema que só funciona, na minha opinião, por se valer de uma ética cristã, né? Porque esse tipo de modelo só funciona quando as pessoas se impõem limites morais no que elas podem fazer para alcançar o sucesso, a prosperidade, né? Então, essa é uma forma de estruturar a sociedade. Outra forma de estruturar a sociedade é através do socialismo, representado por um bom tempo, durante a Guerra Fria, pela União Soviética, né, pela China, enfim, por outros países menores, eixos menores como Cuba, em que é uma visão coletivista. Você tem na mão de alguns líderes uma série de decisões centralizadas de como a sociedade deve se organizar. Então, a pessoa não tem direitos básicos nessa estrutura social. Ela só vale alguma coisa se ela contribui para o Estado socialista, né? Então nós temos aí um modelo de concentração de poder em que as liberdades humanas são limitadíssimas. E ao longo, especialmente do século XX, nós vimos que o modelo capitaneado pelos americanos é um modelo que gera muito mais liberdade humana, muito mais prosperidade, né? Muito mais conforto, um nível de vida muito maior em todos os sentidos. Enquanto, do outro lado, lá do Muro de Berlim, nós tínhamos um verdadeiro inferno na Terra, promovido justamente pela ideia de que alguns líderes iluminados poderiam levar a sociedade humana à liberação, né? Uma sociedade sem classes, até mesmo sem Estado, que nunca passou de uma utopia, na verdade uma justificativa para exercer esse controle autoritário sobre a sociedade. No final nunca passou disso. Então, nesse choque entre dois mundos, especialmente aqui na estrutura americana, nós tivemos a criação de uma burocracia que até é meio incompatível com a própria lógica, né, do projeto americano, mas enfim, podemos até discutir se ela seria necessária para combater este outro lado. E essa burocracia ou essa luta gerou aí um sistema que beneficiou uma certa elite. Inclusive, indo um pouquinho mais fundo, né, na toca do coelho, nós vamos ver que algumas pessoas até fomentaram essa briga para benefício próprio, mas esse é um papo para um outro dia. O que importa é que a partir do momento em que você não tem mais esses dois polos, você tem a emergência de um novo mundo em que essa burocracia precisa defender a sua própria existência. Tem uma passagem interessante, o Jordan Peterson, né, aquele psicólogo canadense que ficou famoso, trabalhando uma série de questões, ele coloca que ele era socialista quando ele era mais novo, e ele foi fazer um estudo sobre o Departamento de Educação canadense, né, como é que ele poderia ser melhorado. Ele mesmo trabalhou por um tempo nesse departamento. E em um determinado momento, ele chegou à conclusão que o principal objetivo do Departamento de Educação do Canadá, equivalente ao Ministério da Educação no Brasil, não seria educar os canadenses da melhor forma possível, mas seria sim servir os burocratas, né, do Departamento de Educação da melhor forma possível, os interesses desses burocratas, né? Então, o que nós vimos a partir do fim da Guerra Fria aqui nos Estados Unidos foi a emergência e o crescimento de uma burocracia cada vez maior, num modelo social-democrata incompatível com o projeto americano e até mesmo incompatível com as liberdades básicas de todo o projeto ocidental, né? Isso emergiu de maneira até mais forte na Europa. E ao mesmo tempo, nós vimos um poder crescente de uma classe de bilionários que não tinham mais interesse em desenvolver o livre mercado, né, o sonho americano, mas sim concentrar poder político além do poder econômico. Talvez o melhor exemplo disso, um que ficou mais evidente ao longo do tempo, foi o George Soros, né? Alguém pode perguntar, por que um cara que nem o George Soros, que é um capitalista, um cara que virou milionário por conta do capitalismo, ele era um especulador financeiro, inclusive, né, um trader, por que esse sujeito vai querer desenvolver o socialismo pelo mundo? Por um motivo muito simples. Porque isso gera a concentração de poder nas mãos de poucas pessoas. Quais pessoas? Pessoas como o próprio George Soros. E aí que vem a agenda toda da esquerda dos últimos vários anos. Toda essa lógica identitária, né, essa lógica racialista, essa lógica
de ideologia de gênero, abortismo, ambientalismo radical, todos os outros temas que a esquerda explora têm como um único objetivo enfraquecer a sociedade, criar divisão social. Por quê? Porque através da divisão social você produz maior concentração de poder no topo. Esse é o objetivo. Pois bem, o mais surpreendente nos últimos anos é que essa lógica, esse grupo, passou a aparelhar a própria estrutura do Estado americano e utilizou essa estrutura para combater até mesmo os Estados Unidos, né, como país, como projeto de organização social, como farol da liberdade do mundo. Isso passou a ser utilizado, essa estrutura americana, para implodir a própria estrutura americana. A própria estrutura americana tradicional, né? A clássica, que seria a promotora de um modelo de sociedade mais livre. E, ironicamente, a principal ONG do George Soros se chama Open Society, né? Sociedade aberta, que é exatamente o inverso daquilo que ele quer, e isso é típico, né, de qualquer projeto totalitário. Eles usam as palavras para enganar os incautos. Mas vou te dar um exemplo de como isso funciona. Nos últimos vários anos, dentro de uma disputa geopolítica, a União Europeia se apresenta, dentro do mundo ocidental, como um projeto mais autoritário, um projeto de concentração de poder nas mãos de alguns iluminados lá em Bruxelas, passando por cima das identidades nacionais europeias. E ao longo dos últimos anos, esses burocratas perceberam que a internet livre é uma grande ameaça ao seu projeto autoritário, né? Nós falamos de globalistas, mas globalistas nada mais são do que socialistas que querem implementar o socialismo em escala global através de um poder centralizado, né? O projeto do Karl Marx sempre foi um projeto universal. Mas enfim, sem entrar no detalhe do projeto europeu, nos últimos anos houve uma organização aí para a Europa conseguir aprovar o que se chama de Digital Service Act, que nada mais é do que a famigerada, né, regulação das redes sociais no Brasil. A Europa conseguiu aprovar algo bem parecido. Não é tão ruim quanto o projeto brasileiro, mas é na mesma direção, com o mesmo propósito. Pois agora está evidenciado que a USAID, através dos seus braços, né, de financiamento de milhares e milhares de ONGs pelo planeta, eles fomentaram, apoiaram esse projeto na Europa. Qual é o problema? Esse projeto é uma ameaça à dominância das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né, que ameaçam com multas gigantescas essas empresas se elas não cumprirem regras bem específicas, bem restritas de moderação, que nada mais são do que regras de censura. Ora, como é que você pode imaginar o Departamento de Estado americano, né, o contribuinte americano, financiando num outro país ou num outro grupo, como a União Europeia, né, conjunto de países, um projeto de lei que vai prejudicar essas empresas americanas? Os americanos também não são anjinhos. Ao longo desse processo da Guerra Fria, eles utilizaram muito dessa estrutura para beneficiar as próprias empresas americanas e os Estados Unidos, né, em momentos não tão democráticos, né, ou republicanos. Mas agora o que a gente está vendo é os Estados Unidos apoiando, através da sua estrutura de Estado, uma série de ações contra os interesses americanos. Dá um outro exemplo. Aquela revolta que nós tivemos do Black Lives Matter, né? Um grupo de estelionatários lá que agora veio à tona, roubaram uma série de valores do movimento, né? Os líderes desse movimento, e os líderes desse movimento se apresentam como marxistas. Veio a público que uma organização chamada Tide Center, que é financiada pela USA, bancou com dezenas de milhões de dólares o movimento Black Lives Matter, que trouxe o caos para as ruas americanas, produziu a destruição em massa, né, de vários prédios. Imaginem, né, uma revolta popular em quase todas as cidades americanas. Foi isso que foi financiado por essa estrutura que foi dominada por esse grupo globalista. Que está em voga agora. A USAID financiou vários grupos religiosos nos Estados Unidos para acolher e bancar os gastos com a imigração em massa ilegal que o Biden promoveu. Novamente, um ataque contra os Estados Unidos promovido por uma estrutura de Estado americana e pela própria administração Biden. Como é que isso afeta o Brasil, afeta a vida de todo mundo? Esse pessoal
identificou já há algum tempo que esse negócio de liberdade já não era mais interessante. Então, eles resolveram promover pelo mundo a ideia de que movimentos populistas, né, que eles chamam assim, populistas autoritários, você já deve ter ouvido isso da boca de alguma autoridade brasileira, o que demonstra que eles aprenderam isso através de algum dos braços dessa estrutura, né? Eles definiram que essa ideia de liberdade não era mais interessante para o projeto de poder autoritário. Liberdade de expressão não combina muito bem com qualquer projeto autoritário. E resolveram, então, utilizar todos os seus braços, financiamento de academia, financiamento de milhares de ONGs, de mídias independentes, de jornalistas, de veículos de imprensa tradicionais, de todos os formadores de opinião que tem na sociedade, não só de opinião, mas de próprio senso moral, para defender a ideia de que uma internet livre deveria ser encerrada e que nós deveríamos ter, então, uma internet regulada para impedir que coisas ruins, né, fossem faladas nessa internet. Mais importante de tudo, esse mesmo movimento identificou que esses populistas autoritários, que na verdade é um movimento de direita, que você deve ter ouvido já algum militante de redação, que está diretamente ou indiretamente ligado a esse projeto, chamar de extrema-direita, que esse movimento era a maior ameaça à democracia e que ele deveria ser combatido de todas as formas possíveis. Não só no resto do mundo, mas também nos Estados Unidos. Aí foi revelado, por exemplo, que a USAID bancou, só para um pequeno novo exemplo, bancou uma ONG, que é também uma mídia independente, que é um grupo investigativo contra a corrupção. Agora se descobriu que esse foi o grupo que deu origem a uma denúncia de que Trump havia conversado com o presidente da Ucrânia e colocaria o seu advogado em contato para entender quais seriam os atos de corrupção que Biden teria promovido. E essa denúncia, então, foi feita por esse grupo e essa denúncia levou ao impeachment de Trump, que só não foi finalizado porque no Senado foi barrado, né? Então, veja, o Departamento de Estado atuando com táticas de intervenção política em outros países inimigos para derrubar um presidente americano. Diga-se de passagem, o que o Trump estava querendo investigar foi algo que também foi financiado pela USAID. O Biden foi até a Ucrânia quando ainda era vice-presidente e ameaçou o governo ucraniano de bloquear uma verba de $1 bilhão se o procurador-geral da Ucrânia na época não fosse retirado do cargo. Ele deu a desculpa, a justificativa, que esse procurador era um corrupto. De onde viria esse $1 bilhão da USAID? O que foi provado depois, o que veio à tona depois, é que esse procurador, na verdade, estava investigando uma empresa chamada Burisma. Burisma foi a empresa que contratou como consultor o filho do Biden para ganhar $1 milhão por ano, enquanto o filho do Biden estava passando por uma crise, né, de uso de drogas pesadas, né? Consultor de uma empresa multinacional. Então, claramente um ato de corrupção. Mas agora nada disso vai ser investigado porque o Biden já deu aí um perdão preventivo, né, a várias pessoas, inclusive ao próprio filho. Mas veja como as coisas estão intrincadas. Como é que isso se apresenta no Brasil? Isso se apresenta no Brasil como a maior onda de repressão política da história. Então, se nós estamos vivendo no Brasil uma onda de censura, de perseguição política contra a direita, isso é derivado direto desse movimento que foi promovido aqui nos Estados Unidos. Entendendo como isso impacta a sua vida? Se você abrir lá a Globo News, por exemplo, né, ou a Globo, qualquer órgão da Globo, e você lê as matérias, você vai ver que toda a mentalidade que é aplicada para perceber o mundo e reportar como o mundo funciona é baseado justamente nessa agenda globalista. Então você vai ver um sujeito que vai operar sob o ângulo do identitarismo, do racismo estrutural, do ambientalismo radical, da necessidade do Estado regular tudo, da necessidade do Estado intervir em tudo. Ele falará disso. Essa onda globalista socialista é um pouco mais avançada do que a anterior. Então tem uma certa liberdade de mercado aí para algumas pessoas, para algumas empresas que estão alinhadas com esse projeto, com esse sistema. Se a gente vai ver lá o pessoal do Fórum Econômico Mundial, que é um dos grandes think tanks, uma das grandes organizações que está ligada a tudo isso, que promove, né, as ideias por trás disso tudo, nós vamos ver uma defesa de uma certa liberdade de mercado para conseguir criar valor e sustentar essa sociedade, né,
autoritária. Se nós formos parar para pensar, esse modelo não é um modelo muito diferente, esse modelo econômico não é um modelo econômico muito diferente do modelo fascista, né, em que você tinha uma certa liberdade de mercado desde que essas empresas não contrariassem o poder. Então, quando veio toda essa ideia de ESG, Environment, Social and Governance, ou a DEI, né, que é da diversidade e tudo mais, nada mais é do que uma forma de você criar um grupo muito restrito de empresas que podem seguir essas políticas e tirar o resto do mercado. Então, é um mercado restrito aos amigos do regime e definindo, sendo utilizadas essas empresas para forçar a goela abaixo da sociedade, uma agenda que é destruidora da própria sociedade, para manter uma sociedade fragilizada que não vai ter capacidade de questionar o poder. Então, politicamente, economicamente, isso está tudo interligado. E hoje, através do governo Trump, nesses primeiros dias, nós confirmamos algo e começamos a aprender a escala que isso foi implementado ao longo do tempo. E é por isso que é algo tão revolucionário. O Trump identificou que o seu primeiro mandato foi marcado justamente por essa estrutura sendo utilizada para impedir que ele governasse, e agora está desmontando, ou tentando pelo menos desmontar essa estrutura. O mais impressionante é que participantes, a elite que participou da montagem dessa estrutura, parte dela está mudando de lado. A grande pergunta é se isso é um recuo tático para ali na frente retomar, né, essa agenda dessa forma, ou se é apenas uma mudança de estratégia, utilizando certos elementos conservadores para manter o mesmo projeto autoritário, coisa, por exemplo, que o próprio Putin fez na Rússia. Hoje o Putin se apresenta como um conservador, inclusive, né, tem um canto de sereia aí que está chamando alguns conservadores para essa lorota, porque no final das contas é a mesma lógica autoritária, a concentração de poder nas mãos de poucos. Nesse caso, o russo defendendo algumas partes da agenda conservadora para continuar com a agenda totalitária do outro lado. Então, resta saber se algumas pessoas que estão entrando nesse projeto realmente estão apenas dando um passo para trás para depois continuar o projeto, ou estão remodelando as suas diretrizes para absorver o movimento conservador e continuar com a mesma lógica autoritária, né? Ainda há a possibilidade, talvez algumas pessoas ali envolvidas realmente tenham consciência disso ou aprenderam o que estavam realmente fazendo, resolveram mudar, né, lutar contra isso, mas eu acho que são poucas exceções. Eu acho que a maioria não tem esses interesses nobres, não, né? Por isso que nós temos que ficar atentos e questionadores sobre tudo isso, mas até o momento é algo muito interessante porque gera uma oportunidade para os americanos, para os brasileiros, para pessoas em qualquer lugar do mundo, de aproveitar essa janela e promover, de fato, as liberdades básicas e um modelo de sociedade que promova, de fato, né, os direitos fundamentais, a livre iniciativa, a livre expressão, a capacidade de você alcançar a prosperidade por iniciativa própria e a capacidade de você defender os seus valores morais sem ser criminalizado por isso, né? Essa é a base de qualquer sociedade realmente aberta, realmente livre. Então, é isso que nós estamos observando. É essa luta que vai definir o nosso futuro. Por enquanto, o Trump é uma janela. A gente já observa aqui nos Estados Unidos os anticorpos da burocracia se movimentando. Já tem uma série de decisões que querem impedir que o Trump até mesmo revele novas coisas, né? A figura aí do Elon Musk, que é quem está à frente desse projeto de uma certa auditoria da estrutura de Estado. Obviamente que essas pessoas não vão largar a teta de uma maneira simples. A gente já está sentindo os efeitos disso no Brasil, em que o regime dá alguns sinais de recuo, né? Mas novamente é cedo para comemorar, a luta ainda é bastante longa, e vamos ver como isso acaba. Mas as repercussões serão profundas e globais, para um lado ou para o outro. Nós podemos ter uma janela para uma nova fase de evolução, né, da sociedade, da civilização, das liberdades, ou no caso de falha, ou até mesmo no caso de aparelhamento desse movimento, nós podemos entrar numa fase de repressão jamais vista. Por quê? Só para finalizar. Porque hoje existe uma estrutura tecnológica que permite o controle social no nível inimaginável. Pegando as palavras do Mark Anderson, se você acha que todo esse aparato de censura na internet foi algo diabólico, né, totalitário, espere para ver a capacidade da inteligência artificial
promover o controle do fluxo de informações e o controle da própria sociedade em tudo que você pode imaginar. Então, ou se cria, com base nessa revolução tecnológica, uma estrutura que seja pró-liberdade, pró-direitos fundamentais, ou pode ser criada a maior máquina de repressão da história humana. É só isso que está acontecendo.